A gente continua ao vivo com o nosso time de repórteres, agora com Vanessa Vitória, para tratar dos trabalhos do Ministério Público, que pediu a prisão preventiva do secretário e de outros membros do alto escalão do GDF. Vanessa, boa noite. Olá, Felipe, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pelo visto, os depoimentos aí dos investigados levaram mais tempo do que o esperado. O Ministério Público chegou a marcar uma entrevista coletiva que depois foi cancelada. E toda essa investigação gira em torno da compra de testes rápidos para a Covid-19 feita pelo GDF. Desde o começo da pandemia, milhares de brasilienses enfrentaram filas para saber se estavam doentes ou não. E quem imaginava que no momento tão grave de saúde, servidores do governo iam se aproveitar de compras emergenciais para embolsar dinheiro público? Esta é a conclusão dos procuradores do MP. 25 de agosto vai ficar marcado aí na história como o dia em que a cúpula da saúde pública do DF foi parar na prisão. O secretário de Saúde do DF, Francisco Araújo, foi detido logo cedo no apartamento onde mora, no Noroeste. Por volta de 7h30 da manhã, ele chegou no Ministério Público do DF em um carro da polícia descaracterizado. O MP denuncia uma suposta organização criminosa instalada dentro da Secretaria de Saúde do DF para fraudar a compra de testes rápidos para a Covid-19. Os investigadores afirmam que o prejuízo aos cofres públicos chega a 18 milhões de reais. Além do secretário de Saúde, que teria papel de decidir qual empresa seria contratada, também foram presos na operação de hoje Ricardo Tavares Mendes, ex-secretário adjunto, quem colocava em prática ordens do secretário de Saúde. Eduardo Age Carmo, subsecretário, é apontado como responsável por conferir falsa validade aos projetos. Eduardo Seara Machado Pojo do Rego, secretário adjunto, era quem tinha contato direto com as empresas fornecedoras. Jorge Antônio Chamon Júnior, diretor do Laboratório Central do DF, o orientador da organização criminosa. Ramon Santana Lopes Azevedo, assessor especial da Secretaria de Saúde, que articulava com as empresas em busca de boas contratações que favorecessem o grupo. Ainda há um mandado de prisão contra Johan Andrade Struck, subsecretário de Administração Geral da Secretaria. A responsabilidade dele seria cuidar de todos os trâmites licitatórios. Ele não foi encontrado pelos investigadores. No pedido de prisão preventiva, o MPDFT destaca a existência de provas contundentes dos crimes de fraude à licitação, organização criminosa, corrupção ativa e passiva. Diz que a organização aproveitava a dispensa de licitação por causa do momento de pandemia para ofertar produtos com preços superfaturados e desviar dinheiro público. Teve processo de compra que durou apenas 2 dias. O projeto em si foi aprovado em questão de minutos. Até a empresa de brinquedos foi contratada pela Secretaria de Saúde, mesmo oferecendo o maior valor por unidade de testes e tendo apresentado a documentação fora do prazo. Além das prisões no DF, 44 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em outros 8 estados, onde estão as empresas fornecedoras dos testes: Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Como os investigados têm foro privilegiado, foi um desembargador quem decretou as prisões. Vamos ver o que a Justiça destacou. O documento cita a denúncia do Ministério Público do DF, que considera: se esta não é a maior organização criminosa entranhada no atual governo do Distrito Federal, certamente é a mais letal, pois se alimenta da morte de inúmeras vítimas da nova espécie de coronavírus. O Ministério Público diz que a pandemia serviu de álibi para dissimular crimes de gravidade inquestionável. A decisão proferida pelo desembargador Humberto Adjuto Ulloa cita trecho do MP. Francisco Araújo Filho, secretário de Saúde do Distrito Federal, atuou no comando e no controle da organização criminosa instituída para fraudar as aludidas dispensas de licitação. O desembargador ainda cita que, pelas investigações, coube a Francisco Araújo Filho as decisões sobre quais as empresas seriam beneficiadas e que, a partir de então, o grupo se articulava para montar processos forjados e dar ares de legalidade ao certame viciado.
Conforme indicado no documento, a cúpula da saúde fazia tudo sem que fosse realizado nenhum estudo que contabilizasse a quantia necessária de testes para o atendimento à população, sem pesquisas de preço, com publicação de aviso em feriado e com prazos que não dariam para cumprir, além da juntada de propostas fictícias. No caso da empresa contratada para o formato drive-thru, a Biomega, há fortes indícios no sentido de que o projeto básico foi elaborado pela empresa vencedora e entregue por ela, diretamente ao secretário de Saúde. Todo o esquema, em tese delituoso, acarretou, além do prejuízo ao patrimônio público do Distrito Federal, num fornecimento e comercialização de testes sem qualquer comprovação técnica de confiabilidade. Fatos esses de elevada gravidade, considerando a crescente expansão de contaminação e de milhares de mortes desde março deste ano pela Covid-19 no Brasil, inclusive no Distrito Federal. E como tem uma outra licitação semelhante prestes a ser aprovada, o Ministério Público defendeu a prisão preventiva dos investigados para evitar que eles cometam outros crimes. E o Francisco Araújo, que até antes de ser preso era secretário de Saúde, ele já era investigado por improbidade administrativa. É isso, Vanessa? Exatamente, Felipe. Ele foi secretário de Assistência Social de Maceió entre os anos de 2010 e 2012. E lá em Alagoas, ele responde por improbidade administrativa. Segundo a ação civil pública movida pela Prefeitura de Maceió, Francisco teria firmado e renovado contratos de forma irregular, sem licitação, causando prejuízos aos cofres públicos de cerca de 50 milhões de reais e permitindo o enriquecimento ilícito dos envolvidos. Além disso, segundo os procuradores de Maceió, Francisco Araújo ignorou os pareceres técnicos contrários à parceria. O Tribunal de Justiça de lá disse que ainda não julgou o processo. Volto com você, Felipe. Obrigado, Vanessa.